Hello, gente. Era pegadinha, pode descer. Eu só queria que vocês ficassem um pouco aqui de pé. Boa noite, vocês estão bem? Eu sou a Carlinha, essa é a Manuela. Obrigada, filha, por ter ficado por aqui. Não está na hora ainda. Eu estou em racionamento de água já tem 3 horas para ver se eu consigo passar meia hora sem ir ao banheiro, que é uma coisa que está difícil ultimamente. Eu acho que minha bexiga está desse tamanho, porque me dá uma vontade desesperadora, e quando eu chego, eu vou fazer xixi, chego, eu me frustro. Eu falo, é isso? É só isso que tinha para sair? Todo esse desespero para nada? Mas, enfim, a gente vai conseguir. Eu perguntei para a Juju, são 30 minutos de pregação? Aí ela, amiga, porque você precisa de mais? Eu falei, não, minha capacidade cognitiva, 30 minutos está ótimo, não tô boa para manter um raciocínio por mais de 30 minutos. Tá uma coisa de doido. Eu perdi minha bolsa quarta-feira, com todos os meus documentos e cartões e tudo mais, e eu só fui perceber na sexta-feira à tarde. Esse é o meu nível de atenção. E aí eu descobri que eu tinha perdido, graças a Deus eu encontrei. Meu marido, muito feliz, bloqueou todos os meus cartões. Aí eu falei, agora você pode voltar. Ele, não, achei ótimo que finalmente parou de acender a telinha. Compra realizada, compra realizada, compra realizada. Mas esse é o meu nível nesse momento. Eu estou assim, esquecendo tudo. Peguei a Melissa na escola, coloquei a criança no carrinho, larguei a mochila lá de fora e fui embora. Larguei a mochila com Deus e alguém pegou, depois me devolveu. Enfim, gente, está uma maravilha. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Estou com 34 semanas, então são 8 meses. Daqui a pouquinho, Manuela chega aí. Mas quando a Ju me pediu para falar sobre isso, eu fiquei muito mexida. Primeiro, porque ela me pediu pelo direct do Instagram. Cadê a Ju? É uma nova modalidade de pedir uma ministração. Eu fiz um story do livro, ela, e aí, amiga, prega sobre isso dia 29 de fevereiro. Eu falei, oi, que método moderno? Tá bom, vamos lá, então, vamos conversar. É sobre esse livro, O Mito da Perfeição. E quando eu li essa capa, mexeu muito comigo. Eu sempre estou passando ali na lojinha e vendo os livros que tem ali. E aí esse me chamou a atenção logo de imediato, porque tem um celular na capa, uns emojis. E aí, quando eu li aqui embaixo, liberte-se da exaustiva prática da comparação. Eu falei, preciso ler. Olhei para um lado, olhei para o outro, não vinha ninguém, botei o livro embaixo e saí andando. Porque eu tenho isso, não sei se vocês têm isso. Eu falei, gente, se alguém veio comprando, vai falar, está se comparando, hein, querida? Comprando as 4 estações do casamento, vigia, irmã. Comprando a encantadora de bebês, resolve todos os seus problemas. A coisa tá feia, querida. Eu sempre acho que as pessoas vão olhar o livro que eu estou comprando pensando, tá precisando, hein? Mas esse livro, ele mexeu muito comigo, porque desde que eu comecei a andar com Deus, eu reconheço que havia em mim um hábito de me comparar muito. E foi muito ruim para mim chegar a essa conclusão, porque eu descobri que isso vem lá da minha infância. Quantas coisas a gente não vê que vem da nossa infância, né, minha gente? Só Jesus para ajudar. E eu era a filha perfeita, sem defeitos. A fada sensata, obediente, não dava trabalho, fazia o dever de casa sozinha, eu levantava sozinha na hora que o alarme tocava. Enfim, gente, eu era, maravilhosa. E a minha mãe não deixava isso barato. Ela queria dizer ao mundo que ela tinha uma filha maravilhosa. Então, era sempre assim, olha, minha filha tirou tal nota, olha como ela é maravilhosa, olha como ela é obediente, nananã. E eu achava o máximo. Só que quem estava ao meu redor e tinha minha idade, não achava aquilo o máximo. E queria se afastar. Não julgo por quê, porque faria o mesmo. Porque deve ser muito chato você estar do lado de uma pessoa que aparentemente não erra. Isso trouxe para mim uma série de problemas, tanto dentro de casa, quanto na minha família em geral. Então, meus primos não queriam saber de mim. Tipo, vou ficar perto da Carla, nada a ver. Aí vinha, olha a Carla já terminou a escola, a Carla já passou na faculdade, a Carla passou em um concurso, e você? E eu olhava para aqueles primos, eles não queriam saber de mim. E eu aprendi a me comparar com os outros. Não foi algo feito voluntariamente, óbvio que não.
Agora eu vou ser mãe de 2 e fico, Senhor, por favor, me ajuda a não entrar nessa. Porque é muito difícil. A gente vive num mundo de competição, de comparação. Só que quando eu chegava na escola, não tinha esse tanto de elogio para mim, não, galera. Não tinha pai, não tinha mãe. E eu era um ser um tanto quanto peculiar, né? Muito magra, meu cabelo sem forma e vazio. Não, quando eu era criança. Agora, nunca mais. Nunca mais vocês vão esse cabelo descabelado. Eu usava aparelho, eu usava óculos de grau, eu tinha 5 graus de miopia. Naquela época, não era maravilhoso usar óculos, não era moda. Era uma lente dessa grossura, que quando você tirava, o seu nariz deformava, sabe? E aí, chegou uma época que eu me revoltei. Eu falei, não quero mais usar óculos. E aí, eu queria ir, pelo menos, na padaria, sem óculos. Pelo menos na padaria. Para quê? Alguém me cumprimentava? Eu nem sei que a pessoa cumprimentou. Passava, eu andava olhando para o chão, porque eu não enxergava nem meio palmo na minha frente. Mas eu era essa pessoa, tinha espinhas. Pô, Carla, tudo nasceu em você? Tudo nasceu em mim. Eu era essa pessoa na escola. E como eu era esse ser maravilhoso, eu tentava me destacar estudando. Resolvi que eu ia estudar, ia tirar notas boas. Mas isso também não foi suficiente para mim. E até hoje, quando eu encontro uns amigos da escola, eles morrem de rir, porque eu fui a pessoa que chorou quando tirou 9,7 numa prova. Eu chorava, mas eu chorava de lágrimas. Carla, você está chorando? Não era um 10, era um 9,7. E as pessoas, meu Deus, eu morreria para tirar um 9,7. O cara que tirou 5 estava lá, maravilha, 5. E eu, caramba, 9,7. E talvez você não tenha sido essa pessoa perfeita, pintada de como perfeita. Talvez você tenha sido a ovelha negra, aquela que todo mundo, mas olha fulana, onde vai chegar? De toda forma, independente de que posição você esteve, a gente vai sendo ensinado a se comparar. Isso vai nos adoecendo pouco a pouco. E a primeira coisa que eu quero dizer, que é o próximo slide, é que a comparação é um ladrão de alegria. Quando você se compara com alguém, você não está, geralmente, se colocando numa posição superior. Você está olhando para o que o outro tem e você não tem. Você está colocando o outro num lugar superior ao seu. Não tem como a gente ser feliz assim, gente, pensando sempre no que falta em nós e o que o outro tem. E a cada fase que a gente passa, esse hábito de se comparar, ele vai acontecendo. Eu comecei a andar com Deus e eu sabia que eu tinha um problema, mas eu não sabia como resolver esse problema. Você se compara quando você está sozinha. Quando eu estava encalhada, por exemplo. Eu me comparava, porque eu comecei a andar com Deus, eu falei, não, eu quero um homem de Deus. Chega dessa vida louca, chega dessa coisa de homens que não querem nada. Eu quero um homem que tem Deus. E assim como na ID, em todas as igrejas, eu acho, para cada um homem solteiro, tem 5 mulheres solteiras, né? É uma disputa desleal. Você olha e fala, Senhor. E aí tem 5 homens solteiros na igreja, às vezes você olha para os 5 e você fala, não, daqui não sairás. Daqui não sairás. Não sei de onde o Senhor trarás. Eu tinha isso, né? Nossa, nenhum me interessa, meu Deus, e agora? Vou ficar... Foi um recorde de tempo sozinha. Aí você começa a se comparar. E eu, particularmente, gente, sempre achei muito lindo, ainda acho maravilhoso, né? Aquelas mulheres muito delicadas, que fazem movimentos em câmera lenta, que mexem o cabelo, que sorriem em silêncio, que choram contidas. Hoje eu tenho o prazer, a alegria de conviver com uma mulher dessa, que é naturalmente assim, ela não deve estar aqui, porque é uma trabalhadora do nosso país, a Giovana, casada com o Vitor Mendes. Gente, vocês conhecem a Giovana? Ali! Eu falei, será que Giovana vem? Gente, que ser elegante, tranquila, plena, está sempre plena. Já é o puro suco do caos. E chega rindo, e chega gritando, e às vezes o Gustavo dá um, amor, peraí, calma. Mas eu achei que para desencalhar eu precisava adotar esse modelo plena. E eu, pleníssima, vou falar baixo, vou falar pouco, melhor não entregar tudo. Quem nunca, gente? Quem nunca, no início de um namoro, comeu 2 coxinhas de frango, tá com um ano de namoro, tá comendo o frango inteiro, ainda olhando para o do outro? Quem nunca fez um tipo? Eu fiz a plena, fiz a serena. E aí conheci Gustavo, que se apaixonou, segundo ele, né, gente, ele diz isso e tal,
se apaixonou por mim enquanto eu limpava o que escorria do meu nariz durante uma pregação. Ele falou, nossa, eu nunca tive tão maravilhosa quebrantada. Eu falei, super quebrantada. E aí eu fiz um tipo muito delicada. Quando a gente casou, que eu vi que não tinha como ele voltar atrás, e que ele também não estava nem aí, quando eu vi que ele não estava nem aí, se eu era expansiva ou não, eu comecei a ser eu mesma. Uma pena, né? Porque eu passei um bom tempo fazendo um tipo que não era eu. Para quem é naturalmente assim, gente, é maravilhoso, mas nem todo mundo é assim. E eu sou assim, eu sou expansiva. Mas a comparação, ela vinha, sempre vinha. Aí você se casa, meu casamento foi simples, a gente fez o que deu, entendeu? Era o que dava para pagar. Eu resolvi casar às 11 horas da manhã, onde eu estava com a cabeça. É claro que essa cerimônia ia durar até o meio-dia. E as pessoas saíram do meu casamento com muita vitamina D, bronzeadas, porque para cada 20 convidados tinha um ombrelone. E a gente achou que ia dar. A gente achou. E aí eu tenho uma amiga que ela foi com vestido de renda, e aí terminou o casamento, ela me mandou uma foto das flores bronzeadas no peito dela. Eu falei, que privilégio para você sair dessa forma de um casamento. Meu casamento foi simples, fizemos a cerimônia rápida, almoçamos e fomos embora. Porque meu marido não queria uma festa longa, nós sabemos o porquê. Aí você vai olhar as festas de casamento hoje, gente, não dá. Assim, não dá. O povo é um acontecimento, entendeu? É um arquipélago, é uma ilha de bombons, é uma ilha de massas, é uma ilha de risotos, é uma ilha de brigadeiros, ou uma ilha de drinks. Você fica que você não sabe nem onde você vai primeiro. E assim, flores... Meu Deus, por que choras, Amazônia? Você fala, gente do céu, pegaram tudo e colocaram aqui. Eu sempre fico pensando o que acontece no dia depois. O que fazem com essas flores? Gente, o que vão fazer com tanta... Não sei. Eu sei que você tem cabine de fotos, você agora tem foto 360, você tem tudo. E, às vezes, não é a sua condição. Você olha e você fala, caramba, legal. Não foi o que deu para mim. A gente está sempre tendo que lidar com o hábito do não olhar para o outro, do olhar para si mesmo. E eu tinha um grande sonho de... Todo mundo que me conhece um pouco sabe disso, que eu tinha um grande sonho de ir para a Disney. Era assim, nossa, quer casar? Não sei, quer ter filho? Nem sei, mas Disney, eu quero ir para a Disney. Quando eu fui para a Disney, eu era assim, meu Deus, meta de vida. Mas isso também nasceu de uma comparação. E foi muito forte quando Deus me mostrou isso. Porque quando eu fiz 15 anos, várias amigas foram para a Disney e eu não fui. Gente, aquilo me deu uma raiva. Me deu uma raiva. Eu falei, um dia eu vou, vocês também vão ver. Eu vou, mas nem que demore 15 anos. Foi mais ou menos o que demorou mesmo. Mas eu fui. E se na época da nossa infância, da nossa adolescência já era difícil, gente, hoje então, meu Deus do céu, você abre o Instagram e você fala, acabou. Gente, eu engravidei, é como se essa fosse minha primeira gravidez, porque na primeira gravidez eu estava na pandemia, então eu vivi mais ou menos como uma pequena ameba, deitava, parava, não podia sair, parava, deitava, sentava, deitava. E a Melissa foi na onda, mas agora... Gente, vocês já ouviram as pessoas falarem assim, nossa, porque a mulher fica com um brilho diferente na gravidez? Que brilho? O único brilho que eu estou vendo é a oleosidade na minha pele, que aumentou absurdamente, um incômodo. E aí você abre o Instagram, tem aquela mulher maravilhosa, silhueta, em preto e branco, seminua, com o pano esvoaçante. A gravidez. E eu, com pijama... parecendo do ursinho puff, que a metade da barriga fica para fora, que a blusa já está curta. E, assim, cansada. Eu estava quase moribunda esses dias, eu estava já desesperada. Eu falei, gente, eu não consigo fazer outra coisa senão dormir. Descobri que meu ferro estava para baixo da linha do Equador, gente. Estava, assim, quase que o moço saiu do laboratório para vir falar, minha filha, como você está conseguindo viver? Não tem ferro dentro de você. E aí eu tive que repor ferro. Enfim, tem sido um momento de muito desafio. E se eu for abrir o Instagram e ver quem está grávida, eu falo, minha gente, então alguma coisa não está batendo. Aos poucos, a gente começa a perceber que é muito importante
que a gente saiba o que a gente está absorvendo. Porque tem gente que tem uma gravidez plena, e tem gente que não tem, e está tudo bem, vamos passar por isso, depois a gente nem lembra mais, vai rir dessas coisas. Mas o que a gente vê na internet não necessariamente é o que é real. Aquilo é só um corte de uma vida inteira. A gente não sabe como é que essa pessoa está vivendo. E quando eu comecei a andar com Deus, que eu descobri que eu tinha esse hábito, eu comecei a me cobrar para melhorar. Não, mas eu preciso melhorar, eu preciso parar de fazer isso. Que coisa terrível. E aí, eu entrei em um outro dilema, que está escrito no livro, e é exatamente o que eu achava sobre mim. O que eu sabia com certeza sobre Deus é que Ele era perfeito. E o que eu sabia com certeza sobre mim é que eu era imperfeita, e eu considerava imperfeita o mesmo que inaceitável. E eu achava que Deus não ia me aceitar com as minhas imperfeições. Pois hoje eu quero te dizer que Ele não só aceita, Ele ama. Ser imperfeita não é ser inapropriada. É claro que a gente tem muito o que melhorar. É claro que a gente tem muito o que construir para sermos pessoas melhores. Mas Deus não está esperando que você faça isso para então te amar. Ele te ama hoje, agora. E Deus não foi pego de surpresa com você. Não é como se Ele se surpreendesse com a forma como você é. Ele já sabe. Por muito tempo, eu questionei o meu jeito de ser, mas não é como se Deus tivesse se distraído. Estava lá, botando as coisas no meu pote, Ele olhou para o lado, virou, falou, putz, colocamos muito grito aqui, galera. Vai gritar demais, já era. O que a gente vai fazer agora? Não é como se isso tivesse acontecido. Deus não se distraiu. Deus sabe exatamente quem você é e te ama exatamente dessa forma. Então, primeiro, eu precisei quebrar essa ideia de que ser imperfeita é ser inaceitável aos olhos de Deus. Porque não é. Não é. Nós precisamos, em primeiro lugar, nos acolher. Eu ouvi isso há umas 2 semanas, e isso me quebrou por dentro. Carla, se acolha. Pare de ser tão cruel com você mesma. Pare de ser a sua pior crítica. Se acolha. Se olhe e fale, caramba, estou fazendo o meu melhor. Hoje eu estou melhor do que ontem e pretendo ir melhorando. A gente precisa acreditar no que está escrito na Bíblia. É que Deus nos amou primeiro. E esse amor está entregue a nós. Então, esse hábito de nos compararmos, e aí, gente, eu não estou falando só de coisas materiais, eu estou falando de vida. A gente não faz ideia do que as pessoas passam. Nenhuma ideia. A gente vê flashes, a gente vê coisas pequenas e acha que tem um ponto de vista sobre aquilo. Quem disse? Quem disse? E como é que a gente pode, então, quebrar as mentiras que contaram para nós e que estão na nossa cabeça e que de vez em quando voltam? Com a verdade. E hoje, o objetivo dessa palavra é quebrar as mentiras com a verdade. 4 verdades. Primeiro, a verdade sobre Deus. Segundo, a verdade sobre você. Terceiro, a verdade sobre os outros. E a verdade sobre o mundo. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há verdade longe de Deus. E a gente precisa estar conectado a Deus para que essas verdades venham sempre que o hábito de se comparar apareça. Porque, infelizmente, ele vai aparecer. Infelizmente, você vai olhar alguma coisa e vai falar, caramba, queria estar aí, hein? Queria ter essa coisa aí. Mas a verdade é que Deus nos dá exatamente o que nós precisamos. Nem a mais e nem a menos. É na medida do que nós precisamos. A verdade sobre Deus, eu separei 2 versículos. Dá para ler? Dá. Separei 2 versículos. O primeiro está em Jeremias. Só eu conheço os planos que tenho para vocês. Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. O segundo é, vejam como é grande o amor do Pai por nós. O seu amor é tão grande que somos chamados de filhos de Deus,
e somos, de fato, seus filhos. É por isso que o mundo não nos conhece, pois não conheceu a Deus. Deus não está te avaliando. Deus não está buscando em você o que você precisa melhorar. Gente, eu acho tão incrível sempre a história da mulher samaritana. E a Melissa está viciada nessa história. Eu quero entender o mistério, porque uma criança quer a mesma história 500 vezes. Eu já não aguento mais. Eu já me arrependi de ter contado a história. E eu nem contei a história toda. Eu só conto que ela era muito triste. Daí ela encontrou Jesus, ficou muito feliz. E aí todo dia à noite mamãe, a mulher samaritana, a mulher samaritana. Mas essa é uma história que mexe muito comigo. Porque Jesus vai falar com aquela mulher e fala assim, vai lá buscar o teu marido. E ela fala, eu não tenho marido. E Jesus fala assim, bem disseste, porque 5 maridos você teve e o que você tem hoje não é seu. E eu tenho absoluta certeza de que Deus não falou aquilo para acusar aquela mulher. Ele falou aquilo para dizer, olha, eu conheço você. Eu conheço o seu passado. Mas quer saber? Não importa não. E tem mais. Eu trago à tona o seu passado para te curar. E uma vez curado, vive a tua vida. Está tudo bem, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Ele não estava fazendo chacota daquela mulher, ele estava dizendo, você vai ser uma nova pessoa a partir de agora. Se você teve 5 maridos, se está com um que não é teu, passou. A partir de agora é uma nova vida. Deus tem isso para nós todos os dias. Deus tem essa mudança de pensamento todos os dias. A segunda verdade é a verdade sobre você. A verdade sobre nós. Lá em Salmo 139 está escrito, tu criaste cada parte do meu corpo. Tu me formaste na barriga da minha mãe. Eu te louvo porque deve ser temido. Tudo o que fazes é maravilhoso e eu sei disso muito bem. Tu viste quando os meus ossos estavam sendo feitos, quando eu estava sendo formado na barriga da minha mãe, crescendo ali em segredo. Tu me viste antes de eu ter nascido. Os dias que me deste para viver foram todos escritos no teu livro, quando ainda nenhum deles existia. Gente, esse versículo é muito forte. Porque eu fico pensando, estando grávida agora, que a Manuela, ela não fez absolutamente nada. Nem para estar dentro da minha barriga, nem para crescer dentro da minha barriga. Nada. Ela não fez absolutamente nada. Ela está aqui crescendo, apenas recebendo. Ela está absorvendo tudo que vem. Sem nenhum tipo de esforço. Ela apenas está existindo aqui. Deus decidiu que ela nasceria, que ela viria da minha barriga, e ela tem todos os dias dela contados. Isso é muito incrível. Porque daí a gente nasce e acha que a gente é que precisa, então, se esforçar, não é mesmo? O mesmo Deus que te gerou 9 meses na barriga da sua mãe, agora, de repente, não, deixa que eu faço, deixa comigo que te afaste. E às vezes a gente acha que é isso. E quão maravilhoso é saber que Deus já tem tudo sobre você determinado. Que você não é um acidente. Que você não precisa olhar para o outro, para o que o outro tem, para o que o outro construiu, porque Deus tem uma construção que é só sua. Deus tem uma construção que é só sua. E quando eu comecei a olhar para isso, eu falei, caramba, que legal. Porque tudo na minha vida foi único. Ninguém mais vai viver isso que eu vivi. Foi feito sob medida para mim. Foi feito por Deus para mim. E eu só quero o que Deus tem para mim. Todas as vezes que eu tive que tomar uma decisão muito difícil na minha vida, eu sempre olhei para Deus e falei, mas o que o Senhor quer para mim? E é muito forte porque a gente é confrontado com adversidades. Elas vêm, elas acontecem. E eu já contei essa história aqui de como eu mudei a minha vida profissional completamente em 2023, em janeiro de 2023. Eu estava há 13 anos num lugar, num concurso público. E na virada de 2022 para 2023, eu falei, olha, Deus, o Senhor pode fazer o que o Senhor quiser. Eu quero trabalhar com comunicação, estou aí, só quero isso, decidi que é isso. Poucos dias depois, me aparece uma oportunidade de trabalhar com comunicação, com algo que eu amo, mas eu teria que largar o concurso e ir para um lugar que não tem estabilidade nenhuma.
eu fui. E muita gente veio dizer, né, a velha comparação, mas e aí, se der errado, o que você vai fazer? Nossa, está há 13 anos, puxa, vai jogar tudo isso fora. E eu falei, Deus, eu só quero o que o Senhor tem para mim. Gente, eu nem sei o que vai acontecer lá para frente, mas tomar essa decisão me tornou uma outra pessoa. Só o fato de eu saber que eu posso tomar essa decisão me tornou outra pessoa. Eu sou outra Carla, porque eu consegui me livrar de algo que estava me fazendo mal, que me fazia triste, que me fazia decepcionada, desperdiçada. Eu falava, caramba, eu gosto de fazer outras coisas, estou aqui fazendo um negócio que eu nem gosto. Deus tem algo que é único para você. E a gente precisa fazer as pazes com o nosso passado. Em vez de ignorar ou fingir que ele não aconteceu, fazer as pazes com ele. Eu ainda, periodicamente, tenho que fazer as pazes com aquela Carla, criança, porque foi muito difícil para mim. Foi muito difícil para mim não ser o que eu achava que eu tinha que ser. Eu fui o que eu era, vai fazer o quê? Tinha lá as minhas espinhas e estava lá do lado de pessoas que, sei lá, lavavam o cabelo com sabão de coco, o cabelo estava lindo. Meu cabelo mal prendia. Não sei, foi o que deu para ser. Mas eu preciso, às vezes, fazer as pazes com aquela Carla, porque ela não tinha culpa. Ela passou pelo que ela passou. Aconteceu. Faça as pazes com o seu passado. Independente do que você tenha vivido, olhe para trás e tenha bondade com você mesma. Seja bondosa com você mesma, sabe? Em vez de se olhar e falar, ai, meu Deus, tu fez isso, é? Que palhaçada. Faça as pazes com você mesma. Vai lá, faz o teu melhor, minha guerreira. Se valorize. E depois que eu botei esse meme, que era assim, 10 ovos por R$5. Depois que eu botei esse meme, gente, hoje é 30 ovos, R$60. Eu acho que ela se valorizou até demais. Porque o ovo tá uma... Gente, eu olhei o preço do ovo e desculpa, eu só compro ovos de galinhas livres. Eu não quero saber de outro ovo. O Gustavo fica irritado. Ele veio com aquela caixa de ovos brancos. Eu falei, são galinhas livres? Ele, eu lá quero saber se são galinhas livres. Eu só compro ovos de galinhas livres. Gustavo, e você tem como provar? Eu falei, para a liberdade fomos chamados. Eu quero galinhas livres. Ainda vou chegar no frango sem hormônios, mas vamos esperar um pouquinho. Está muito caro. Mas assim, a gente precisa se valorizar. Tem um vídeo que eu adoro, que é maravilhoso. Coloca aí, Brenda, para nós. São 9 segundos de muita sabedoria. Vamos ouvir. Tá sem áudio. Socorro. Sorosco. Guerreira. Humildade eu não preciso nem falar, porque transparece no meu rosto. Decidida, forte. Eu acho que todos os dias a gente tem que se olhar no espelho com essa confiança, gente. Que confiança é essa? Que coisa maravilhosa. Humildade, não preciso nem falar que transparece. Porque a gente precisa saber quem nós somos. Nós precisamos valorizar quem nós somos. A gente valoriza tanto o outro. Sabe, a gente valoriza tanto o que o outro fez, o que o outro tem. Eu lá sei o que o outro fez. O que eu posso fazer hoje? Onde eu posso chegar hoje? Sabe, tô com vontade de olhar no espelho e falar, que maravilhosa. Gente, não tô. Eu queria parir. Eu falo pro Gustavo, eu queria que amanhã fosse 6 de abril, que é o dia que eu completo 40 semanas e a criança nascerá. Mas a gente precisa estar acima das circunstâncias. Nós precisamos olhar a verdade sobre nós. Qual é a verdade sobre nós? É que nós somos amadas e filhas de Deus. Gente, isso não é qualquer coisa não. Ser filha de Deus, eu vou falar um negócio para vocês. Ser filha de Deus é poderoso demais. E a gente não tem dimensão do poder que é isso. Eu vivo brincando que eu sou guerreira, né? Não nasci herdeira, sou guerreira, vamos lá, vamos lutar. Até o dia que o Espírito Santo falou assim, minha filha, tu é só herdeira de quem tem todas as coisas. Se não tiver suficiente para você, eu não sei o que mais vai estar. Eu falei, mas gente, não é que é? Porque a gente vai viver batalhas aqui embaixo, a gente vai viver dificuldades, mas nós temos algo que ninguém pode tirar de nós.
nós somos filhas de Deus. Ah, se eu tivesse descoberto isso antes, né? A gente fica às vezes pensando, né? Nossa, se eu tivesse descoberto isso antes. Mas a gente descobriu, o importante é isso, não importa quando. A terceira verdade é a verdade sobre os outros. E aí a gente tem duas perspectivas. A verdade que nós enxergamos na vida do outro, que a gente acha que é a verdade sobre o outro. E aquilo que os outros dizem sobre nós e que a gente deixa nos atingir. Sobre essa segunda, lá em Colossenses, a Bíblia diz assim: eu digo isso a vocês para que não deixem que ninguém os engane com explicações falsas, mesmo que pareçam muito boas. Tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Pois em Cristo, como ser humano, está presente toda a natureza de Deus. E por estarem unidos com Cristo, vocês também têm essa natureza. Ele domina todos os poderes e autoridades espirituais. Você não sabe o que o outro está vivendo. Eu trouxe um outro vídeo, eu peço desculpas pelo palavrão, porque ele fala um palavrão no meio, mas o resto do que ele fala é muito importante, então a gente vai abstrair o palavrão. Coloca para mim, por favor, Brenda. I think you need to understand is that these people that you're comparing yourself to, you don't really know very well. What that means is that you see their shiny outside, but you don't see the reality of their life. You know, maybe you're in California, see someone speeding down the road in a convertible Porsche, and you think, oh man, what a lucky bastard. And the truth of the matter is that he's thinking about wrapping his expensive sports car around the next cement pillar that he comes close to. You know, you can't tell, and people have hard lives, and even people who are comparatively fortunate have hard lives. And so the ideal that you're observing that makes you jealous and resentful is in large part an illusion that's created by your own mind. Eu achei esse vídeo muito... Nossa, que isso, hein? A cadeira de massagem já está aí? O que eu agachei, gente? Que ideia foi essa? Meu Deus! Socorro! O que a gente pensa sobre as pessoas, na maior parte das vezes, é algo que a gente criou dentro do nosso ponto de vista. Já pararam para pensar nisso? Você não sabe a luta que aquela pessoa está vivendo. Você não sabe em que circunstância da vida ela está. Você não sabe o que ela teve que passar. A gente acha que porque tem um carro bonito, a vida está ótima. Ai, nossa, maravilhosa. A gente não faz ideia. A gente cria na nossa mente uma ideia e acha que aquilo ali é o que acontece. E aquilo ali é a realidade. E a gente está... A nossa geração, né? Está tão perdida que muito se falava assim, nossa, mas é que as pessoas só mostram a alegria na rede social, só mostram quando elas estão muito felizes e tudo mais. Gente, nós chegamos ao ponto, eu estava passando o TikTok, vocês têm ideia que a menina, ela se filmou chorando? Mas ela não estava chorando pouco, ela estava urrando, porque ela terminou um namoro com um cara com quem ela compartilha o perfil do Instagram. Ou seja, agora você vai terminar com a pessoa, você não tem mais que se preocupar só com o que vai ficar para trás. Eu quero saber quem vai ficar com o perfil do Instagram que a gente tinha juntos. Quem vai administrar todos os nossos seguidores? E ela chorava, e eu não sei se era ela se filmando. Enfim, nós chegamos ao ponto em que a pessoa está se filmando aos prantos. E ela falava assim, eu estou aqui mostrando isso para vocês porque vocês nos acompanharam todo esse tempo. Gente, olha que nível nós chegamos. A exposição da própria vida é tão grande que a pessoa se permitiu filmar num momento de tristeza profunda. Em vez dela desligar o celular, se desconectar, falar, quer saber, deixa eu ver onde eu errei, o que eu preciso mudar, melhorar. Não, peraí, gente, deixa eu me filmar aqui para vocês verem como eu estou sofrendo. É muito perigoso o que a gente está vivendo. E o que Deus diz para nós é, volte para a verdade sobre o que eu disse de vocês. O que nós vemos ali é só um ponto de vista. As pessoas se assemelham ao que reverenciam, seja para a ruína, seja para a restauração. E eu tenho muito medo de um caminho que tem sido tomado, e foi por isso que eu selecionei aquele versículo, de que nós temos colocado homens como os guias das nossas vidas.
Gente, eu acho isso muito perigoso. Porque a gente precisa ter senso crítico, a gente precisa saber o que está ouvindo, e a gente precisa saber o que dá para levar para a vida ou não. Porque existe uma onda de coach, de não sei o quê, de sei lá o quê, que as pessoas elas estão entregando tudo e apostando tudo naquilo ali. É assim, um fim de semana para mudar a sua vida, um fim de semana para você ganhar R$1 milhão, um fim de semana para você ser o melhor vendedor do mundo. Ninguém consegue fazer o que só Deus pode fazer. E eu não estou dizendo que a gente não pode melhorar e buscar pessoas que nos motivem, de jeito nenhum. Se motive, vá, ouça coisas que vão te tirar da sua zona de conforto. Mas essa não é a verdade absoluta sobre a sua vida. Se ele te disse algo, porventura não aconteceu, isso não é o fim do mundo. O que é verdade é o que Deus diz sobre nós. E a gente tem um cara que já virou até meme aí, né? Porque tudo dele é muito bom. Tudo que ele faz dá certo. Tenho até medo, que eu falo, não mereço andar com uma pessoa dessa. Não sei. R$5.000 para almoçar com ele. R$5.000 para almoçar com ele. E assim, ele não usa mais relógio, ele decide a hora. Eu decido que horas são, entendeu? Ele não toma chuva. A nuvem pergunta para ele se pode chover. Nesse nível. Ele é o cara, entendeu? E aí as pessoas vão andando para esse lado, e aí você fala, caraca, a gente está reverenciando um cara que, se eu for olhar bem de perto, mas bem de perto mesmo, tem nada. Não tem. Sangra como a gente, come arroz e feijão como a gente, está se pintando muito maravilhoso, mas tem os seus perrengues também. A gente se assemelha ao que a gente reverencia. O que nós estamos reverenciando? Eu reverenciei muitas coisas na minha vida. E eu me lembro de um dia o meu marido dizer assim, amor, você se compara demais. Ele falou isso para mim com essas palavras e doeu de um tanto. Você se compara demais, Carla. Eu não consigo manter esse nível aí que você quer. Tem muitos anos que ele falou isso. Mas doeu porque era verdade, né? Doeu e aquilo me fez assim, caraca, é verdade. O que eu poderia? Fulana fez isso, fulana fez aquilo, com 30 anos. Fulana já tinha 4 filhos, uma casa própria, um carro, um marido, uma profissão. Aí você se olha com 32 e você fala... Um lote na época dos meus pais, R$10.000. Um lote na minha época, R$700.000. Você fala, justo na minha vez? Justo na minha vez? A criança não pode ter tela. Cara. Gente, eu passava 3 horas na frente da TV. Eu estou aqui maravilhosa, eu estou plena. Mas se você der mais do que 15 minutos para o seu filho de 2 anos, cuidado. TDAH, hiperatividade. Você fala, caraca. Comendo chocolate escondido dos filhos. Porque a infância deles vai ter gosto de brócolis. A minha teve gosto de chocolate. A gente não é assim. O Gustavo amor, tu não tem dó da Melissa? Tu compra um chocolate e tá comendo escondido dela? Falei, ela vai me agradecer. Mas assim, a gente vai colocando padrões que alguém falou pra gente que era para ter. É claro que as pessoas estudaram e hoje a gente tem vidas melhores. Isso é óbvio, gente. A gente vive mais, vive melhor. Mas a gente não pode achar que tudo que a gente ouve é a verdade absoluta. A primeira filha que eu tive, gente, eu tive depressão pós-parto. E eu fui conversar esses dias com a terapeuta, ela falou, por que você acha que você teve isso? Eu falei, não sei, só tive. Aí ela, me lembre um momento, uma situação que você acha que desencadeou isso com a sua filha. Me fala um momento. E aí, gente, veio como assim, se tivesse acontecido agora. Eu tentando colocar a criança para dormir. A criança decidiu que ela não queria dormir. Mas eu sou uma pessoa de resultados. Se eu estou botando você para dormir, você vai dormir. Porque sou eu que mando aqui. E, de início, não podia balançar a criança, porque o cerebelo está solto, ela vai ficar tonta. Eu falei,
Falei, Gustavo, você não balança essa criança. Mãe, você não balança a Melissa. Aí um dia, depois de sei lá quanto tempo, tentando fazer a Melissa dormir, o Gustavo entrou e disse que parecia que eu estava fazendo a dança da chuva. Ele, cara, se não era para balançar a criança, não entendi o que você estava fazendo. Eu falei, estou topando qualquer coisa, só quero que ela durma. Ela dormiu? Ela não dormiu. O que eu fiz? Fiquei de birra, larguei ela gentilmente no berço, chorando, saí do quarto, olhei para o meu marido e falei, resolve. Aí saí, tipo uma criança birrenta, saí. Aí daqui a pouco vem o Gustavo, sempre muito oportuno com suas frases que rasgam o meu coração. Aí ele, Carla, a adulta da relação é você. Ela é um bebê. Eu quero só te lembrar isso. Eu falei, gente, mas eu li no livro que ela ia dormir, gente. Ela ia dormir. Se ela mamasse, se ela fizesse isso aqui. Gente, o checklist está perfeito. A criança não dorme. Por quê? Porque eu peguei aquilo como verdade absoluta na minha vida. E quando eu contei essa história, eu falei, meu Deus, eu acho que eu sou um pouco birrenta. Aí a terapeuta olhou para mim e ficou em silêncio. E aí eu entendi tudo. Aí eu cheguei em casa, aí o Gustavo, e aí, como é que foi? Foi legal, não sei o quê. Eu falei, amor, cheguei sozinha a uma conclusão. Aí ele, que eu? Amor, acho que eu sou um pouco birrenta. Aí ele, que agora ele está um pouco mais esperto. Ele sabe a hora de falar, entendeu? Ele só deixa ela com essa verdade aí, deixa ela se tratar. Porque, gente, a gente às vezes pega uma coisa, coloca aquilo num lugar e vai ter que ser aquilo. E Deus está dizendo, seja um pouco mais flexível, se acolha, sabe, se entenda, não seja tão cruel com você mesma. E eu entrei num tal de que eu não era uma boa mãe, só porque minha filha não queria dormir. Mas que loucura é essa? A criança hoje está dormindo até quando eu não quero que ela durma. Já se passaram 3 anos. Daqui a 10 anos eu vou ter dificuldade para acordar ela, provavelmente que ela vai querer dormir até meio-dia. E eu peguei um recorte de um bebê que não sabia nem o que estava fazendo na Terra, fiz daquilo o meu mundo, e aquilo mexeu comigo de uma forma que eu demorei muito tempo para resolver. O hábito da comparação. Aí você chega perto de uma mãe, ela fala assim, nossa, meu filho tem 4 meses, dorme 13 horas por noite. E eu não fiz nada, acredita? Seu brilho vai sumindo, assim, ó. O meu brilho, ele vai sumir. Gente, quando eu falo, bem-aventuradas tu, porque eu fiz não sei o quantas coisas, e hoje a Melissa dorme super bem, gente, eu não tenho do que reclamar. Depois dos 6 meses, a bichinha dormiu, e a Andréia me ajudou, glória a Deus. Até o Gustavo um dia falou, pede ajuda para a Andréia, foi quando eu pedi sua ajuda. E o meu marido, ele está aqui para isso, entendeu? Para dizer, minha filha, para, respira, tem ajuda, pede ajuda, vai. E a gente precisa saber que o que o outro vive é do outro, é da vida do outro, gente. Deixa o outro viver, vive a sua. E, por último, a verdade sobre o mundo. Lá em Romanos 12 diz assim, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. É hora de a gente ser intencional. É hora de a gente decidir andar pela verdade que Deus diz sobre nós. É hora de a gente desligar o celular. Eu deixei de seguir muita gente. Não é porque elas são pessoas ruins. É que para o momento que eu estava vivendo, naquele momento não era legal ver aquilo. Não me trazia coisas boas. A gente precisa saber selecionar isso, não só nas redes sociais, isso é com amizades, isso é com as pessoas que estão ao nosso redor, isso é sobre o que a gente ouve. Nós precisamos ser intencionais. Porque, infelizmente, nós vivemos num mundo que se compara, num mundo que estimula a competição. Mas nós temos uma verdade que é inabalável. Nós somos filhas de Deus. E eu proponho que nós, todos os dias, olhemos para o espelho e digamos, vai em frente, guerreira. Mas que a gente repita essas frases que eu tenho repetido para mim. Eu não sou o que eu faço. Eu não sou o que eu tenho.
Eu não sou o que os outros pensam de mim. Eu sou filha amada de um Deus amoroso. Essa é a frase que precisa estar nos nossos corações. Eu conto as histórias da minha vida porque eu acho sensacional que eu tenha chegado do outro lado. Que eu falo, meu Deus do céu, tinha tudo para dar errado. Obrigada, hein, Deus. E tinha mesmo, gente. Infelizmente, quando a gente está longe de Deus, a gente faz escolhas que não são as melhores. A gente não tem esse ponto de vista divino, né? E eu agradeço muito a Deus, porque hoje eu morro de rir dessas coisas, mas eu também acho que eu vivi todas elas e aconteceu, e hoje eu posso usá-las para dizer para as pessoas que existe outra verdade. É hora de nós quebrarmos o que disseram para nós. É hora de nós quebrarmos a posição em que nos colocaram. Se de filha perfeita, se de filha que não vai dar em nada, pessoa que não vai casar, pessoa que não vai dar em nada, que não vai ter uma profissão. Chegou a hora da gente quebrar essa posição. E entrar na posição que é nossa, de filhas de Deus. Amém? Queria chamar o louvor para a gente fazer uma oração. Deus é muito maravilhoso, gente. E quando nós temos a consciência de que nós somos únicas e que Deus vai nos usar dessa forma, a vida fica muito mais leve. Eu tenho aprendido isso, sabe? Eu faço muita graça com a vida. Quem me segue no Instagram sabe o tanto que eu faço piada com as coisas da vida. Porque eu acho que a gente vai passar dificuldade, gente. Vamos então rir, porque está muita gente passando a mesma dificuldade. Vamos pelo menos se identificar. Mas para cada dificuldade que a gente vive, a gente relembra que há um Deus que é inabalável, que há um Deus que está conosco, que há um Deus disposto a abrir os braços e nos abraçar. Que nós possamos receber esse abraço. Se acolha, seja menos cruel com você mesma. Você é única, isso não é por acaso. Viva como uma pessoa que é única, porque tem coisas que você vai viver, que só você vai viver, e o mundo vai ser melhor porque você vai viver isso. Foi muito difícil para mim a decisão de ter uma segunda filha, porque eu sei o quanto eu sofri depois da primeira. E é lógico que vem na sua mente assim, caramba, será que eu vou viver tudo de novo? E um dia Deus falou assim para mim, se você se move baseada no medo, então você não se move, você fica parada. E por que me entregar absolutamente todas as áreas e nessa, onde você acha que você falhou, porque é você que acha, você não quer tentar de novo? E eu não vou mentir para vocês, não. Teve momentos dessa gravidez em que eu falei, Deus, por favor, me ajuda a ser um pouco mais flexível comigo mesma. E eu tenho certeza que Deus já está me ajudando. Deus já está fazendo. Eu tenho convicção de que a realidade vai ser bem diferente. Mas eu só sei disso porque eu sei quem eu sou nele. Porque se fosse pela comparação, eu não teria outro filho. Para quê? Para sofrer tudo de novo? Para ouvir uma pessoa dizer para mim, olha, eu acho que você não deve sair sozinha. É perigoso para você. Porque você está doente. E as pessoas, quando estão doentes, elas não respondem por si. E ouvir aquilo me doeu tanto. Eu tive que ressignificar tanta coisa dentro de mim depois de ouvir aquilo. Mas aí eu fui para os pés de Jesus. Ele disse para mim, você não é isso que você está vivendo agora. Você não é o que você está vivendo agora. Você pode muito mais do que isso. Dê a Deus a porta aberta para fazer o que Ele tem para fazer. Dê a Ele o poder que é dele, de mudar as coisas na sua vida e de mostrar o quão preciosa é a sua vida. Coloque-se de pé. Vamos orar. Deus, obrigada, Pai, por essa noite.